Fato econômico, a economia além da conjuntura, hoje, dia 26 de março de 2023, de volta com mais informações. Hoje, uma rapidinha, eu e Moisés falando sobre os índices de confiança, tanto do consumidor quanto da construção, que foram divulgados neste início de semana, ali no FGV Híbrido. Boa noite aí, Moisés. Boa noite, tudo bem, André? A quem está nos assistindo aí, é sempre bom a gente bater um papo sobre esses assuntos. A gente gosta muito de falar, né, sobre esses índices que aparecem, essas informações, fazer análises com tudo que a gente tem visto aí na economia acontecendo, as expectativas, enfim. Então, é bom, mais uma vez, estar aí para a gente bater um papo sobre esse assunto. Confiança, é bom também falar de confiança do consumidor, de setores, né, da indústria e da construção civil. Então, vamos lá. Moisés, então, assim, fazendo um lembrete rápido, no dia 24 saiu mais um relatório Focus, que apresentou ali uma ligeira queda, tanto da inflação, de 0,01 ponto percentual, tanto no IPCA quanto no PIB, né? IPCA ali por volta de 5,65 e o PIB por volta de 1,98. Um câmbio ainda beirando ali os aproximadamente R$ 6 e uma expectativa de Selic, né, taxa de juros, por volta de 15%. Mesmo assim, né, as pesquisas divulgadas hoje e no dia de ontem por parte do FGV Híbrido vêm com informações interessantes. Né? A confiança da construção interrompe as quedas e sobe pela primeira vez em 2025, subiu 0,7 ponto percentual em março. Então, passou ali de um patamar de 95 pontos, né? E aí ele vem questionando ali que entre os quesitos que compõem esse índice, os que tiveram impactos positivos no atual avanço dos negócios, né? É uma demanda prevista propícia maior para os próximos 3 meses, assim como um indicador de carteira de contratos que aumentou pela ótica do índice de tendência, né? Tu acredita que esse juros maior já precificado, essa Selic também precificada, assim como essa ligeira queda do PIB, ela pode ter um impacto no segundo semestre que vai trazer mais confiança de comportamento de consumo e comportamento de produção das empresas, mais restrita à construção civil, previsibilidade, podemos dizer assim, para a economia? Olha, eu acho importante a gente fazer uma análise separada aí das duas coisas, né? Porque se a gente olha ali para as expectativas do mercado, né? Para esses índices que a gente tem aí, a taxa básica de juros, né? A inflação, o PIB, a gente vê a visão do mercado que tem informações que refletem uma realidade voltada à macroeconomia, né? À conjuntura como um todo. Então, por exemplo, assim, muito dessas análises e dessas expectativas, por exemplo, que o setor produtivo tem, ele vem ancorado no que se espera aí de taxa básica de juros, porque a produção, ela depende muito, né, do financiamento, enfim, e que esse fica mais caro quando tem uma taxa básica de juros mais alta. E, consequentemente, quando isso acontece, a gente percebe que no geral, né, quem olha para esses dados, ele fica menos otimista, né? Agora, é importante também a gente ter em mente que o mercado como um todo e a conjuntura como um todo, ela não é só formada por um tipo de consumidor, né? Ou então um tipo de pessoa que analisa os fatos, né? A economia, ela é feita de consumidores, de pessoas que compram, né? Não só da produção, mas também do consumo. Então, essas pessoas que consomem, talvez elas tenham uma visão um pouco diferente. Como a gente sabe, as decisões de consumo dependem muito da renda. A gente sabe que no Brasil existe uma tendência, né, de que pessoas de alta renda, eles gostam de investir, por exemplo, na construção civil. Se a gente dá uma olhada em empreendimentos imobiliários por aí, a gente vê que realmente existem muitos empreendimentos que estão acontecendo em locais onde existe uma tendência de haver uma maior valorização desse bem, e o imóvel sempre foi um investimento, apesar de baixa liquidez, mas é um investimento seguro que muitas famílias, muitas pessoas, né, procuram fazer esse tipo de investimento. E quando se fala de um consumidor de alta renda, ele investe, ele compra ou ele vai colocar o seu dinheiro lá, a sua renda lá,
um tipo de investimento desse, né, também para curtir, para ter o seu momento, para ter o seu lazer e, naturalmente, também que visando um investimento. Então, assim, a construção civil, ela tem esses dois jeitos da gente ver, né? Tem a construção civil pela necessidade da população de renda, né, mais baixa, que vai atrás da construção civil para fazer reformas, ou então para construir a sua primeira casa, mas aí pode buscar esse financiamento através, né, de incentivos, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, né, ou então fazer um financiamento via o fundo de garantia por tempo de serviço, dependendo da renda, ele consegue fazer a sua casa. E tem aquele outro tipo de consumidor que vai fazer isso por investimento, ou então porque é de alta renda, e ele vai estar colocando o seu dinheiro lá, não só para investir, mas também para ter área de lazer. Então, acho que a construção civil reflete um pouco isso também, né? Porque neste momento a construção civil ela está em alta, dá para se dizer assim, é só, como eu disse, dar uma olhada no que está acontecendo nesses dados aí, e esse nível de confiança por parte da construção civil talvez reflita isso. Já o consumidor, ele estando um pouco mais confiante em relação à situação atual e também à situação futura, significa que ele está sentindo confiança na renda que ele está conseguindo. Por exemplo, a gente vê que os dados mostram que o índice de desemprego está no menor patamar em vários anos, né? Então, quer dizer, se você tem o teu emprego, se você vê uma perspectiva desse emprego continuar, se você está crescendo na empresa, se você está sentindo confiança no que tu está empregado, você começa a melhorar as tuas expectativas em relação a você consumir. E aí, nem sempre o consumidor brasileiro, até por algo que a gente muito fala aqui, que é a questão de ter educação financeira, ele vai olhar para esses índices que talvez estão sendo postos e colocados e que a gente sabe que funcionam assim, como, por exemplo, a taxa básica de juros alta. Você sabe que no Brasil, por falta justamente da gente ter essa educação financeira lá no início, né, dos anos escolares e tal, muita gente faz as contas se ele pode pagar um financiamento se está dentro do seu orçamento. Apenas isso. Não dá uma olhada, por exemplo, nos juros, se isso realmente vai ter um juro alto ou não. A gente vê também que tem pessoas que mesmo numa situação difícil, às vezes ela entra em situação de endividamento, às vezes por uma necessidade até psicológica, sei lá. Então, quer dizer, a gente tem que fazer uma análise com base nesses dados, mas a gente também tem que dar uma olhada no comportamento do consumidor e com base na renda que ele tem e com base no momento que está hoje o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro está confiante, talvez porque ele tem, né, uma boa base de que ele sente uma segurança de que tem o seu emprego, que tem a sua renda, né, e que ele se sente confiante de ir e fazer algum tipo de consumo. Então, é um segmento, esse índice de confiança do consumidor reflete um pouco a questão ainda do mercado de trabalho aquecido, né, que faz com que as pessoas pensem em consumir, né? E do lado imobiliário, a gente vê que são investimentos a longo prazo, né? E você tem dois fatores que preponderam aí, até para justificar isso daí. Um é essa alteração de faixa de financiamento no Minha Casa Minha Vida, que vai ser implementado pelo governo federal agora, que vai atingir um pedaço ali da classe média. Então, esse pessoal muito provavelmente vai voltar de novo, pensar em aquisição, mesmo com esses juros na estratosfera de 14,25%. E tu vê que mesmo num período de juros alto, né, mas é um investimento a longo prazo, eu vi, por exemplo, no dia de ontem, uma propaganda dizendo que a Lotus do Ayrton Senna, aquela amarelinha do Camel, né, estava chegando em Balneário Camboriú para ser o protótipo do lançamento de um prédio que vai ter o nome dele, né? Se não me engano é Senna Tower, alguma coisa parecida, né? Então tu vê que tem os segmentos econômicos diversos também estão, mesmo num período de PIB em queda, juros em alta, é um mercado que está aquecido, né? Que serve para justificar essa pesquisa da FGV. E se a gente for ver a base daquilo que a gente aprende na economia, a gente sabe que tem algo bem interessante, né? Que assim a gente analisa a economia como um todo, mas o bolo é um só, né? E nesse bolo, quando alguém está perdendo, alguém está ganhando ao mesmo tempo, né?
E essa faixa que está ganhando, ela vai fazer seus investimentos, ela também tem sonhos, ela também quer crescer em alguns setores, né? Em alguns objetivos que tem de vida, né? E aí uma delas é investimento em imóvel de alto padrão. Tu citou ali o caso de Balneário Camboriú, que é um local, né, onde os investimentos são altíssimos na construção civil de alto padrão, de altíssimo padrão. Então, você percebe que tem uma faixa da população que tem dinheiro na mão, né, que tem condições de fazer investimento. E, naturalmente, que isso mexe com a economia. Claro que se a gente for ver, a maioria do povo brasileiro não está, e é onde a massa da renda maior está nesse patamar mais baixo. Mas a gente vê que tem estímulos, né? As pessoas estão empregadas e existem muitos estímulos para que o consumo continue em alta, e isso é o que preocupa, por exemplo, o mercado financeiro, né? Tanto que ontem, quando saiu a ata do Copom, que sinalizou que existe uma tendência ainda de aumentar a taxa de juros, justamente para tentar fazer com que a inflação volte para os seus patamares de objetivos, né? Ancorar novamente a inflação, apesar de ser algo difícil de acontecer, até por causa da conjuntura atual. Mesmo assim, o mercado reagiu positivamente. Tu viu que a bolsa subiu, né? O dólar teve uma queda. Então, significa o seguinte, que o mercado como um todo enxerga, né, essas informações como algo positivo para o Brasil, porque sabe que a longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai dar resultado. Ao mesmo tempo, a outra população, ou então porque tem o dinheiro na mão e tem sonhos e objetivos, e que consegue fazer esses objetivos, vai fazer investimento ou vai consumir, tem também uma outra parte da população que também está alheio à conjuntura econômica. A gente tem que falar dessa realidade. É assim. Tem muitas pessoas que estão alheias, elas veem a situação dela atual. Bom, eu tenho condições agora de fazer um investimento, de entrar num financiamento para construir minha casa, cara, eu vou fazer. Agora é o momento. E existem muitas pessoas que estão nessa situação. Então, a gente, quando faz uma análise, tem que entender que isso também faz parte da conjuntura econômica. Isso aí? Ficamos por aqui? É isso aí. Então, Moisés, mais uma vez, um abraço pessoal que está nos ouvindo aí. Fator Econômico e Economia Lenta de Conjuntura volta ainda essa semana com novas informações, novos dados, novas pesquisas e novas entrevistas. Grande abraço, voltamos aí. Até.